Vida e Saúde já está de volta. Quanta coisa interessante a gente tem visto nesse programa. No bloco anterior você viu aqui o auxílio odontológico gratuito, que programa bacana. Existe muita coisa que você de repente pode fazer também como profissional da saúde para ajudar as pessoas de maneira informal, mas que vai fazer diferença para essas pessoas. Agora a gente vai conversar aqui um pouquinho com ela que já esteve aqui no Vida e Saúde, Vivian Araújo, psicóloga. Obrigada pela participação, viu, Vivian? Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui outra vez. Vivian, vamos conversar sobre um assunto muito importante para toda a família e para a comunidade, porque quando a gente fala de família, a gente tem que pensar que a família é o núcleo da comunidade e que se a família estiver bem orientada, bem estruturada, ela vai fazer diferença positivamente na sociedade. Infantolatria é um nome um tanto difícil e a gente sabe que está relacionado à infância, com idolatria da infância, da criança. Já dizia o escritor Coelho Neto, é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. E o contrário também, né? Vivian, o que seria a infantolatria? Então, a infantolatria é um termo que alguns estudiosos deram para um movimento, para um comportamento de famílias ou de pessoas específicas que colocam os filhos no centro de tudo aquilo que vão fazer. Então, a vida familiar, os acontecimentos, aquilo que está acontecendo na família, o que se vai comer, o que vão assistir na televisão, tudo gira em torno da criança. É a criança quem decide. Os outros membros da família acabam perdendo a função e aí a criança fica como o rei ali do espaço. É muito comum essa procura no consultório por problemas relacionados à infantolatria hoje? Cada vez mais, infelizmente cada vez mais comuns, né? E até porque ele não é uma característica que os pais consigam perceber logo de cara. Sim. Né? Porque você está ali criando o seu filho, a gente não sabe, não tem manual determinando exatamente como a gente tem que fazer. Então, geralmente a gente, quando está criando os filhos, vai achando que está fazendo o melhor que pode. Né? Só que especialmente nesse caso, a gente tem a ideia de que o pai que acaba cedendo sempre, que acaba adorando e cedendo às pressões do filho, ele acha que ele está fazendo o melhor pelo seu filho. Né? Só que aí, por conta disso, alguns comportamentos vão sendo refletidos e aí vão sendo observados, principalmente quando chegam em idade escolar. Sim. Né? Porque onde as regras se estabelecem, são regras do grupo, né? Não dá para você querer que teus amiguinhos, né, cheguem lá e todos brinquem só com as brincadeiras que você quer. E aí começam os problemas e é aí que eles vêm parar no consultório para a gente tentar dar uma ajuda nessa situação. Que bom que existe ajuda. Olha só, tem uma musiquinha do nosso amiguinho que diz assim, Sua Majestade e o Bebê. Aí a música fala assim, a casa já tem novo dono, novo rei do trono. Aí repete, Sua Majestade e o Bebê. É normal que o bebê tenha, a criança tenha uma fase que ela é realmente o centro das atenções em casa? É normal e é esperado. É preciso, nos primeiros anos de vida, até 1 ano, 2 anos ali no máximo, é preciso que a criança, né, que a casa se adapte um pouco à realidade dessa criança. Nossa, e às vezes não só a casa, mas a rotina toda. Tudo muda, né? Porque a criança tem rotina para dormir, vai precisar, não estou dizendo que a gente não possa ter nenhum tipo de exceção. Tá. Né? Não é que agora a criança vai ficar ali, todo mundo tem que estar disponível para ela. Mas nesses primeiros anos de vida, esses 2 primeiros anos, é importante que a criança tenha esse olhar. Porque o olhar, a hora que a gente está dando a ela essa noção de quem ela ainda não se percebe direito. Né? Ele está aprendendo e descobrindo o mundo. E a gente está descobrindo as reações dele. E aí a gente vai decifrando o mundo para a criança nesses primeiros anos. Então, se a gente não estiver atento, se a gente não estiver disponível, não consegue ter essa troca da criança com o mundo. Mas vai chegar uma hora que não vai dar mais para ser assim, né? Tá, mas tem uma idade limite que a gente precisa observar, ou que a gente, de repente... Porque eu lembro assim, meu primeiro filho, né? Não sei se aconteceu com você também, mas eu morava num apartamento super pequenininho e eu lembro assim de, nossa, não posso usar banheiro, não posso apertar a descarga porque vai acordar o bebê de dias, de meses. Não é bem assim,
desses primeiros dias a gente já começa fazendo regrinhas e concessões que acabam favorecendo só o bebê e todo mundo da casa acaba ficando... Sim, sim. Existe sempre um limite. Né? A gente diz que aquilo que a gente precisa dessa disponibilidade, mas a gente não pode ter grandes alterações por conta disso. Alterações são necessárias, mas grandes alterações, aquilo que você está acostumado a fazer no dia a dia, né? Como você disse, eu não posso ir no banheiro e dar uma descarga para não acordar a criança. Tá fora da real. Tá muito fora da realidade, né? Tá. Só para deixar claro, a criança precisa sim construir a sua autoestima de uma maneira bacana na infância, mas a gente precisa entender então qual é a posição da criança em relação à família, Vivian. Então, a criança é parte da família, né? Assim como... Não é o membro principal. Não é o membro principal. Ele precisa ser o membro principal nos primeiros anos de vida em que ele precisa de mais atenção, porque tem menos autonomia. Tá. A partir daí, ele é mais um membro da família. Né? E como um membro da família, ele vai ter momentos em que ele vai ser atendido, tem horas que ele não vai ser atendido, assim como a mãe também, às vezes vai ter suas vontades atendidas ou não, ou o pai ou os irmãos. Tá certo. Vamos entender um pouquinho então como a gente precisa identificar comportamentos inadequados. Você que está assistindo a gente, que está cuidando aí do seu filho, ou você que é cuidador, você que é contratado para cuidar de um sobrinho, de um netinho. Como a gente precisa entender, como a gente consegue identificar, opa, tá achando que o mundo está girando em torno dele. Aquela criança, por exemplo, que decide qual é o programa de televisão que vai assistir. E ninguém, em hora nenhuma da casa, tem uma outra opção que não seja a que a criança escolher. Isso é um sinal, por exemplo, de muita atenção. Tá. Né? Ou que a criança decida os programas da família. Onde vai comer? Onde vai comer, o que vão fazer, o que... Né? A diversão da família. Exatamente. Estes são os sinais que a gente encontra, por exemplo, para uma criança ainda que não foi para a escola. Na escola, a gente percebe os comportamentos, por exemplo, dela estar o tempo inteiro brigando para que os desejos dela sejam atendidos. Então, tem que brincar com a brincadeira dela, tem que ser com o brinquedo dela. Né? E isso na escola é aí que as coisas... Obviamente não vai acontecer. Não são possíveis de acontecer. Você está falando disso e eu me lembrei do seguinte, olha, há 30 anos atrás, quando eu era pequena, eu não me lembro dos meus pais perguntando o que vocês querem comer de almoço, o que vocês querem de café da manhã. Eu me lembro que se preparava a refeição, e não só em casa, mas em geral, se preparava a refeição e aí se oferecia. E todo mundo participava, às vezes tinha alguma coisa que a gente não gostava, a gente escolhia não comer. Hoje em dia a gente vê uma tendência completamente diferente. Os pais estão totalmente vulneráveis às vontades dos filhos. Isso traz prejuízos futuros, né, Vivian? A gente foi de um extremo ao outro. A gente foi de uma geração como a nossa que não tinha permissão para escolher. Né? Então, a gente também cresceu com algumas dificuldades na hora de fazer escolha. Agora, a gente está com uma geração que só escolhe o que quer. E, às vezes, não tem maturidade ainda para fazer aquela escolha. Né? Então, a gente talvez precisaria de um meio termo. Né? Então, por exemplo, a criança pode fazer escolhas, mas dentro do espaço que o pai determinou. Então, por exemplo, ela pode escolher, uma criança pequena, com 3, 4 anos, pode escolher a roupa que ela vai usar. Mas o pai vai virar, olha, você tem esta e esta opção. Qual você vai escolher? Esses limites, o que acontece? Vamos falar agora do fator psicológico. Quando a gente estabelece esses limites e a impressão que muitas vezes um pai super amoroso tem é de que ele não está deixando toda a liberdade para o filho, que ele não vai ter sabedoria. Mas não é bem assim, né, Vivian? Não, uma criança que é atendida em todos os seus desejos acabam se tornando muito frágeis. Inseguras? Inseguras, porque elas não tiveram frustrações para lidar, porque a gente aprende com frustração. Então, a gente não pode ter extremos de frustração. E essa é uma característica também da infantolatria? Sim, sim, porque as crianças não toleram nenhum tipo de frustração, que é importante no desenvolvimento e na vida de qualquer um. Certo. A gente chega em períodos do desenvolvimento que a gente se frustra muito mais do que tem benefícios. Né? Então, a gente precisa ter
condições de lidar com isso. Ao longo da vida a gente vai Exatamente. sofrer decepções, ao longo da vida a gente vai encarar nãos no trabalho, na escola, e a gente precisa já desde muito cedo aprender a lidar. Isso, a gente vai treinando para essas coisas que vão ficando cada vez mais complicadas ali para frente. Agora, a frustração é lidar com um programa de televisão, com uma roupa que eu não queria escolher. Mais para frente vai ser com um trabalho que eu não gostaria de ter, com as pessoas que eu preciso me relacionar. O grau de dificuldade vai mudando, mas se eu não aprender agora, quando a criança lidar com essas pequenas frustrações, eu não tenho condição de lidar com as grandes. Existe muito material disponível também para os pais. Agora, uma consulta com um psicólogo ou com um profissional dessa área acaba ajudando a identificar os problemas mais claramente? Ajudam, né? Algumas crianças, por exemplo, a gente vem ao consultório, a gente faz uma avaliação diagnóstica e daí a gente estabelece alguns planos para o tratamento. E geralmente, quando são crianças, em 100% dos casos, a gente precisa do trabalho conjunto com a família. Aí a gente vai ajudando na identificação dessas pequenas coisas que às vezes passam desapercebidas e que podem ser fundamentais no desenvolvimento da criança. Agora, você disse, a Vivi, no começo aqui da nossa conversa, ela disse o seguinte: normalmente esses problemas afloram ou a ponta do iceberg é vista mesmo na fase escolar. Tem uma data limite que a gente ainda consegue ver salvação para esses casos ou vai ficando cada vez mais difícil, Vivian? Não, eu acredito sempre que é possível a alteração. Amém! Mas vai ficando cada vez mais difícil. Quanto mais tempo a gente deixar passar, mais dificuldade a gente vai ter para a mudança de um comportamento. Então, por exemplo, até a gente que às vezes tem, por exemplo, uma alimentação não tão adequada assim, quando a gente vai querer mudar, dá muito trabalho do que se a gente tivesse acostumado a comer sempre desde cedo. Então, é possível, a mudança sempre é possível, mas pode dar menos trabalho ou mais trabalho. Agora, existem também os casos em que os pais acabam sendo, assim, vítimas tanto quanto as crianças. No caso de avós, tios, tias, amigos que acabam contribuindo para a infantolatria. Ou a gente já entra em outro nome, outra nomenclatura, Vivian? Não, a gente pode... A situação e os comportamentos acabam sendo os mesmos, né? Só que daí a gente tem que prestar atenção para que os pais tenham condição de botar limite nessas outras situações, né? Porque a gente sempre tem aquela frase que vó estraga filho, o que não é verdade, mas em que alguns casos isso pode acontecer. Mas os pais podem colocar um limite ali naqueles pais. Você não vai ficar interferindo, não vai deixar a avó fazer nada com a criança, por exemplo. Mas você pode estabelecer os limites que você deseja ali para os teus filhos, né? E como funciona isso na prática? Então, é necessário uma conversa com quem está idolatrando, com quem está atrapalhando o processo de desenvolvimento da criança? Isso é muito importante o diálogo, não necessariamente na frente da criança. De preferência, De preferência, né? Porque você não vai começar a discutir essas questões ali enquanto a criança está ali do lado. Mas você pode chamar vocês, dois adultos, podem ir ali, ir para um canto ou depois de uma situação que você observou e falar assim, olha, eu vi que você está fazendo esse tipo de coisa, ele está tendo uns outros comportamentos que eu não gostaria, então vou pedir para que você me ajude. Me ajude nessa situação, que pare de fazer por um tempo, vamos ver como é que ela reage se não tiver, e aí a gente vai fazendo os acordos, né? Com certeza, olha só, tudo tem o jeito certo, a hora certa de se fazer, de se falar, mas a intervenção é fundamental para que haja então uma mudança aí da progressão da infantolatria. Será que existem dicas de como a gente pode evitar que isso aconteça? Mas assim, especificamente, de repente, você está em casa cuidando do seu filho e você está percebendo que você está caminhando para essa situação, você só compra o que o seu filho quer, você quer atender a todas as necessidades, os desejos do seu filho. Agora é hora de parar para pensar nisso e replanejar aí o futuro de como você vai conduzir a educação do filho. Dicas práticas, Vivian? Então, uma das coisas que a gente precisa sempre identificar é se isso é um desejo seu enquanto pai, ou se é um desejo realmente da criança.
Hoje, né, a gente tem uma porção, condições de ter alguns brinquedos, algumas coisas que, por exemplo, na nossa época a gente não tinha. E às vezes nós adultos ficamos encantados com isso. Oh. E aí a gente fica lá dando para a criança, achando que a criança está se empolgando com aquilo. Né? E às vezes não é isso é uma necessidade dos pais, não da criança. Então a necessidade, de se olhar no espelho e falar, sou eu que quero ou é o meu filho que está querendo? Essa é a primeira, né? Isso aqui é meu ou é da criança? Tá. Isso realmente é uma necessidade? Ok. É um outro ponto, né? Porque tem algumas coisas que não são negociáveis. Comidas, esse tipo de criança vai precisar comer. Mas um tipo de comida específico, se ele não comer, o que acontece? Né? Às vezes a gente não tem grande... Quer dizer, a gente está tirando as coisas da proporção real, né? Sim. Necessidade versus vontade, Isso. né? A gente não é que a gente nunca vai atender as nossas vontades. Às vezes a gente tem algumas vontades e elas precisam ser atendidas. Mas quando a gente está vivendo baseado na vontade... Certo. Então aí a gente pode ter um problema, porque vontade muda, né? Então agora eu quero uma coisa, daqui a pouco eu quero outra, daqui a pouco eu quero outra, e eu vou ser eternamente insatisfeito. O fator esperar é importante também? Olha, agora a gente pode até fazer tal coisa, mas agora não dá. Então, tudo com criança a gente tenta funcionar na base do acordo. As coisas precisam ser tratadas, por exemplo, antes. Então, você vai fazer um programa, sei lá, você vai passear no zoológico com o teu filho. Você vai ter que estabelecer, antes de chegar ao zoológico, as coisas que vão acontecer lá. Porque senão pode virar um tormento uma ida no zoológico. Porque ele vai querer a bexiga, ele vai querer o cachorro-quente, o sorvete, os bichos, a pipoca. Daqui a pouco você não viu bicho nenhum e você... ali ficou... Ninguém se divertiu, nem criança, nem pai, nem... Então, se você fizer acordos, olha, estamos indo para o zoológico e e lá a gente vai ver os bichos, vai ter uma hora que a gente vai fazer um lanche, estabelecendo isso, indo lembrando das crianças o acordo que foi feito. Olha, lembra o que a gente combinou? Né? Isso pode ser desde muito pequeno, às vezes eles não têm noção do que isso significa, mas eles vão aprendendo esse tipo de comportamento. E vamos falar um pouquinho então do tratamento. Como tem sido, depois que a pessoa entra no consultório, vocês identificam o problema, vocês conseguem trabalhar com o pai, leva normalmente em média de quanto tempo para que a criança possa entender que o mundo é grande, tem espaço para ela, mas ela precisa entender o lugar dela? Então, a criança entende muito rápido. Quem não entende rápido são os pais. Então, vamos falar, quanto tempo nós pais demoramos? Então, eles conseguem até perceber, né, ver os problemas, ver que é preciso mudar, mas eles têm muita dificuldade para mudar o comportamento. Realmente. Né? Porque agora você vai precisar lidar com uma criança, por exemplo, que você vai frustrar e vai chorar mais, vai fazer mais birra, e você vai ter que se manter firme a isso. E alguns pais têm muita dificuldade com isso. Então, se os pais têm menos dificuldade para daí perceber da situação, impor os limites e fazer o que for preciso, então isso não é muito demorado, não. Então, as coisas vão muito mais rápidas. Questão de meses. Questão de meses. Mas, se é difícil para os pais, aí isso podem virar anos. Assim. Graças a Deus que a gente tem os profissionais da área psicológica que vão nos ajudar, que tem muita paciência, que tem muita técnica, que tem muito estudo. E a gente precisa realmente deixar aquele mito de que psicólogo é coisa para louco, coisa de... Não, vocês têm ferramentas que realmente podem tornar a vida familiar, o convívio da família muito melhor. E eu agradeço, viu, a sua participação e esclarecimento aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo espaço, até para a gente poder pensar um pouco nessas questões de como a psicologia pode ajudar. Com certeza. Né? A gente ainda é uma profissão um pouco que as pessoas ainda têm um pouco de receio, um pouco de vergonha de dizer que é, mas a ideia é que a gente possa pensar juntos nos problemas que estão acontecendo e numa forma diferente de resolver. Então, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu é que agradeço. Olha só, a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais Vida e Saúde aqui, tem culinária, tem muita coisa para acontecer, não sai daí não, a gente já volta.